Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa convidada é uma professora muito relevante, muito importante, do Instituto de Física da URGS, professora Neuza. Quero agradecer demais o teu tempo, a tua disponibilidade. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, um projeto bonito. Parabéns pelo projeto. Bom, vamos iniciar então essa entrevista, né? Bom, temos duas perguntas iniciais bem abrangentes, como eu tinha comentado um pouco antes, né? A primeira é a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Tá? Claro, essa história de vida podem, né, emergir diferentes aspectos familiares, escolares, culturais, religiosos, enfim, elementos que podem estar presentes nisso aí. E essa é a primeira pergunta. E a segunda, relacionada a essa também, né, de alguma maneira, conte um pouco da sua trajetória acadêmica de formação, envolvendo a graduação, a pós-graduação, enfim, e como foi chegar até aqui como professora do Instituto de Física. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória? Então, bem abrangentes as perguntas, posso retomar ao longo da entrevista alguns aspectos. Fique bem à vontade para iniciar, né, pelo aspecto mais pertinente. Tá bom. Então, eu retorno com o agradecimento pelo convite, pela lembrança. É sempre bom a gente dialogar, né? E quem sabe aí a gente consiga inspirar alguns alunos a seguirem a carreira do magistério tão importante no nosso país, né? Acho que eu começo pelo início, né? A tua pergunta é que influências, né, teve o início lá da minha formação, a minha história familiar. Eu começaria dizendo que, na minha época, eu fiz o equivalente, vamos dizer assim, ao ensino fundamental, anos iniciais, numa escola rural, multisseriada. E quando eu falo isso para os meus alunos, eles ficam sem entender muito bem, então eu tenho que explicar que no caso da minha escolinha, era uma escolinha rural, que só tinha muito pequenininha, de madeira, 3 salinhas de aula, e daí os 2 professores, o que eles faziam? Colocavam 2 turminhas na mesma sala, né? Então, por exemplo, primeiro e segundo ano na mesma sala de aula, o professor dividia o quadro e ia explicando conteúdos, alfabetizando, tudo junto, né? Então, enquanto a turminha do primeiro ano tinha aula, a turminha do segundo ano fazia lá alguma atividade. E depois, terceiro e quarto ano também, as salas de aulas, né, multisseriadas, assim. E era o que tínhamos para a época, né? Numa região aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na zona rural, portanto, era o que tinha. E grande parte, vamos dizer assim, dos meus colegas naquela época não continuaram, não seguiram a escolarização. Paravam a escolarização ali no 5º ano do ensino fundamental. Não era comum seguir nos estudos. No meu caso, a minha grande contribuição, a minha sorte, posso dizer, foi a minha mãe embora ela não tivesse uma escolarização aprofundada, ela tinha até o 4º ou 5º ano, como eu tinha até então, né? E o meu pai também. Então, não havia ninguém que eu conhecesse ali na minha família que tivesse ensino superior naquela época, mas a minha mãe tinha uma visão, assim, de, olha, é muito importante estudar. Se ela quiser estudar, ela dizia para o meu pai, deixa ela estudar, porque deixar estudar significava ir para a cidade, já que a gente morava na zona rural, né? E a escola ali só ia até o 5º ano, como eu expliquei. Então, ir para o que na época era o ginásio,
e hoje seria os anos finais do ensino fundamental, significava ter que ir estudar na cidade. E então a minha mãe sempre muito assim preocupada com a formação, muito visionária de que sim, o futuro talvez fosse na educação, ela incentivou muito a minha continuação nos estudos, e na época, para continuar nos estudos, era um antigo ginásio, né? Hoje, os anos finais do ensino fundamental, tinha exame de admissão. Então, a gente precisava fazer um exame, e se passasse no exame, se fosse aprovado, seguiria. Então, seria matriculado lá no ginásio, né? Veja que eu falo isso também para os meus alunos, porque é só para lembrar, isso era início dos anos 70, e eu concluí a minha formação do ensino fundamental, anos iniciais, então, em meados dos anos 70. Meados dos anos 70. Então, até lá não existia educação ou escola para todos os brasileiros. Eu costumo repetir isso para os meus alunos para a gente se dar conta que aquilo que a gente hoje fala em democratização da educação é um fenômeno muito recente no nosso país. Naquela época, meados dos anos 70, não tinha escola para todos, tanto que a minha turma, da primeira fase da escolarização, nós éramos 17 ou 18 colegas, apenas 4 passaram no exame de admissão. Ou seja, apenas 4 seguiram a sua escolarização, sendo que um desistiu depois. Então, seguimos adiante 3. Então, eu me mudei, fiquei um tempo na casa da minha avó, mas depois era complicado, então eu ia e voltava todos os dias, eram 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, e era uma boa caminhada, 1 hora de caminhada para ir para voltar, mas sempre muito determinada, queria estudar, então levei adiante. Então, quando eu terminei essa fase, né, essa etapa, que era o final do ginásio, e sempre estudei muito, justamente para ter boas notas e justificar que a minha mãe teria feito uma boa aposta. Eu era uma boa aluna, me destacava na sala de aula, aí os professores sempre incentivavam que os colegas ajudassem os colegas, né, que tinham mais dificuldades em matemáticas, em ciências, então, física, por exemplo, química. Então, eu acabava ficando no período inverso para estudar com os meus colegas, ensinar, compartilhar conhecimentos e tal. Então, acho que nasceu dali um pouco vamos dizer, o amor, assim, por ensinar, essa paixão por ser educador e tal. Embora eu dissesse que não queria ser educadora nessa época. Eu queria ser cientista, esse era o meu objetivo. Então, aí eu concluí o ginásio, e isso eu tinha 15 anos completos quando eu concluí o ginásio, e daí, de novo, exame de admissão para continuar os estudos naquilo que seria hoje o ensino médio, na época era o 2º grau, né? Então, fiz novamente exame de admissão e segui, então, para o 2º grau. E aí, bom, se a gente olhar para a história da educação no Brasil, a gente está na época, a história do Brasil, inclusive, a gente está na época do militarismo, né, no país, e o que havia para as pessoas, vamos dizer, as pessoas comuns, não eram escolas especiais, principalmente em cidades pequenas, como a minha, se chama Flores da Cunha, uma cidade da Serra Gaúcha, e na época 20 e poucos mil habitantes, então uma cidade pequena. Só tinha uma escola de ensino médio, equivalente a hoje uma escola de ensino médio, né? E o que tinha disponível para a gente era o ensino profissionalizante. Então, eu tinha que fazer uma opção, né? Como era uma cidade pequena, não tinha todas as possibilidades de todos
hoje nós chamaríamos itinerários, né? Todos os ensinos técnicos que havia vários, né? Mas ali só tinha 3, que era, se eu não estou, assim, se a memória não está me traindo, acho que era ensino auxiliar de escritório, ou auxiliar de contabilidade, auxiliar de enfermagem e auxiliar de laboratório e análises químicas. Então, eu devo dizer que eu fui capturada também pelo contexto da época, porque, veja, isso já era segunda metade da década de 70, tanto que eu concluí meu ensino médio, né, meu segundo grau, no último ano, né, na década de 80 já, no primeiro ano da década de 80. Então, era um cenário aí, década de 70 ainda, de muita divulgação científica, ainda tinha resquícios, vamos dizer assim, dos grandes projetos curriculares americanos, por exemplo, né, que eram decorrentes aí da Guerra Fria, da corrida espacial, né, e da busca por mais cientistas, principalmente nos Estados Unidos, né, que, vamos dizer assim, competia aí com a União Soviética, né, na Guerra Fria e tal. Então, os grandes projetos curriculares americanos chegavam ao Brasil, né, e eram traduzidos, muito laboratório, muita divulgação científica, muita aposta na ciência, que a ciência seria, vamos dizer assim, a grande via de saída, assim, para o desenvolvimento do país e para a própria manutenção da vida humana na Terra, porque já se falava que, por exemplo, o crescimento populacional seria, naquela época se acreditava, hoje não mais, que o crescimento populacional era geométrico e a produção de alimentos era linear ou aritmética, né? Então, a grande aposta na ciência, né? A ciência ia resolver essas questões. Tinha também a questão decorrente, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, né? A produção da bomba atômica, todo o desenvolvimento da física nuclear. A física nuclear estava em alta, então eu fui capturada por esse cenário, por esse contexto, né? E muita divulgação científica, programas que mostravam a ciência, tudo a ciência estava envolvida, as máquinas, né? Os foguetes espaciais, a busca por vida fora na Terra, tudo isso conquistava, né? Então, a minha escolha sempre tinha sido, nessa época, já por ciência, né? Eu quero ser cientista. E então eu fiz uma escolha aí no ensino profissionalizante por auxiliar de laboratório e análises químicas, porque me pareceu mais perto da ciência, né? E era o que tinha aí disponível. Então eu fiz o meu primeiro ano do ensino médio, ou na época segundo grau, na minha cidade, Flores da Cunha, mas no segundo ano já não foi possível continuar em Flores da Cunha, uma cidade pequena, como eu disse, porque não havia os laboratórios de química para fazer, né, esse curso profissionalizante de auxiliar de laboratório e análises químicas. Então, a minha escola, lá em Flores da Cunha, fez um convênio com uma escola de Caxias do Sul, e nós que estávamos cursando, então, essa opção, esse ensino de profissionalizante, né, de auxiliar de laboratório de análises químicas, fomos encaminhados para Caxias. E daí eu precisei buscar um emprego para me manter em Caxias. Então, na época, a gente foi comunicado no fim daquele primeiro ano, olha, vocês vão para Caxias no ano seguinte, né? Simplesmente assim. Então, eu usei meu período de férias de verão naquele ano para fazer um curso no Senac, na época, um curso bem técnico, assim, de
auxiliar de escritório e tal, cursinho de 1 mês. Mas o bom é que naquela época o Senac encaminhava quem, né, se saísse bem no curso, e eu era muito dedicada, então tá, vamos lá, eu preciso arrumar um emprego para me manter em Caxias do Sul, né? Que para mim era uma grande cidade, e é uma grande cidade, né? Um polo metal mecânico, hoje ainda é um polo metal mecânico muito importante no nosso estado, né? Mas era próximo da minha cidade, então naturalmente era Caxias do Sul, né? São 18 quilômetros de distância, e eu fiz esse curso técnico no Senac e fui encaminhada para uma empresa, coincidentemente, na mesma rua do colégio. E aí eu comecei a trabalhar numa grande empresa de implementos agrícolas. Era um momento de expansão, de industrialização do Brasil e tal. Então, fui trabalhar nessa empresa, trabalhei 2 anos ali e estudava, então, completei o meu ensino de 2º grau ali nessa escola pública, sempre foram escolas públicas, e sempre com um olhar assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ir para uma faculdade e tem que ser uma universidade pública, porque a minha família não poderia me bancar, me sustentar numa universidade privada, que era a única que tinha em Caxias, a Universidade de Caxias do Sul, privada. Mas eu estava de olho na carreira de cientista. Então, o meu olhar foi para São Paulo, eu quero ir para a USP, eu quero estudar física nuclear na USP. Então, foi assim. E, por sorte, essa indústria era uma grande indústria, onde eu trabalhava, em Caxias. Uma pequena pergunta. Pois não? Não, porque a tua cidade era bem do interior, né? Sim. E ainda é, né? Sim. E mesmo até, às vezes, né, pessoas que são de capitais, de grandes cidades e tal, como é que tu tinha essa visão, assim, da USP, né? Que era uma coisa tão distante. Porque era preciso buscar. É boa essa tua pergunta. Pois é, então. É boa essa tua pergunta, porque em 2019, não, acho que antes, 2018, um aluno meu de pós-graduação aplicou um projeto numa cidade aqui próxima de Porto Alegre, Gravataí. E ele, nesse projeto, ele estava estudando... Que é onde eu moro. Ah, é? Então, tá bom. Então, foi numa escola de periferia de Gravataí, é uma escola pública, humilde, assim, e tal. E uma das perguntas que ele fez, vocês pretendem... Ele estava estudando física quântica, introduzindo física quântica e tal. E aí vocês pretendem ingressar na universidade? Os alunos não sabiam que existe uma URGS muito perto deles e que essa URGS é pública. E aí para entusiasmá-los, a gente organizou um passeio e trouxe eles para o Instituto de Física, fez uma manhã, levamos eles para o laboratório, fizemos uma manhã inteira de demonstrações, experimentos, coisas relacionadas também, difração de elétrons, relacionada lá com a introdução da mecânica quântica, que não era possível o meu aluno levar o equipamento para a escola. Então, a gente trouxe eles para o Instituto de Física, mas aproveitou para conversar com eles. Olha, vejam o quanto é lindo esse campus do Vale, tem vários campi espalhados né, pela cidade, o campus central da URGS, campus da saúde, tem campus no litoral, tem esse enorme campus aqui do Vale. Enfim, os alunos não sabiam. Incrivelmente, eles não sabiam que a URGS é gratuita, que eles têm direito, que eles precisam buscar, que eles precisam lutar, né? A gente falou, olha, se vocês sentirem necessidade de cursinhos, tem cursinhos populares, gratuitos. Nossa, a gente teve a sensação de que a gente abriu caminhos, né? Pelo menos espero que alguns tenham vindo e tenham seguido nos estudos e tal. Na minha época, isso era muito mais difícil, porque não havia internet, nem sonho de haver celulares, internet, coisas assim. O que a gente tinha? Sonhos. E os sonhos
nos levavam às buscas, né? Eu digo a gente porque eu tinha uma colega que hoje é médica, que era minha amiga também, dois colegas, um colega que hoje também é médico, e nós íamos à busca, né? Nós íamos em busca de saídas. Então, por exemplo, esse meu colega, o Rubens, veio para Porto Alegre estudar na URGS e se tornou médico, cardiologista aqui. A minha colega foi para Santa Maria, porque descobriu que tinha uma universidade pública em Santa Maria. Eu buscava estudar física nuclear, então, né, busca nos jornais, busca nas enciclopédias, era o que tinha na época, né? Onde é que tem física nuclear no país? Era a USP que aparecia. Então, o meu sonho se direcionou para lá. Então é a USP o meu objetivo. E, para minha sorte, a empresa onde eu trabalhava, nesses 2 anos, né, de ensino de segundo grau, tinha uma filial em São Paulo. Então, eu trabalhei muito, me dediquei muito no trabalho, assim como no estudo, para conseguir minimamente conversar com os meus chefes e dizer: olha, tá bom, eu estou terminando o ensino médio, ou segundo grau na época, né? E eu tenho sonhos de entrar numa faculdade, de fazer um curso superior. Eu gostaria muito de ser cientista, eu gostaria de ir para São Paulo. Eu sei que tem uma filial ali. Que tem alguma chance de eu ser transferida da matriz para a filial e conseguir? Puxa, seria meio caminho andado ir para São Paulo, sem conhecer São Paulo, né? Tipo, desbravando mesmo, porque a minha família não conhecia São Paulo também, não poderia me ajudar, me levar, me abrir caminhos, né? Não tinha como fazer isso, então o caminho eu teria que abrir, mas seria meio caminho andado eu ir para São Paulo com um emprego, né? E foi o que aconteceu. Então, os meus chefes, enfim, me ouviram, acharam interessante meu interesse pela ciência, acharam que sim, era importante, e me deram essa oportunidade. Então, no início dos anos 80, eu fui para São Paulo com um emprego, que era um emprego muito humilde, assim, do tipo salário mínimo, né, da época, mas o suficiente para me manter, pagar uma pensão, morar em São Paulo e estudar numa escola não, enfim, numa instituição superior gratuita, pública, né? Como é a USP também. E, bom, devo dizer que no primeiro ano eu acho que nem tentei o vestibular, porque eu senti que eu talvez não estivesse preparada. Daí eu fiz muito esforço naquele ano para pagar um cursinho popular, um cursinho, né, que não era popular, era pago, mas assim, o mais humilde aí que eu achei possível e que eu pudesse dar conta, né, sem demandar da minha família, que não poderia, enfim, me ajudar. E que fiz ano lá. mais ou menos era isso? 1980, por aí. Era uma legítima desbravadora, né? Porque eu acho que nesse momento, assim, não era comum, né? Essa coragem Não, toda, né? não. Inclusive, tinha até certo preconceito, essa que é a verdade, né? Era uma menina, eu tinha 18 anos quando eu fui para São Paulo. O que será que vai acontecer com ela, né? Quais são os grandes perigos que ela corre, né? Então, era preocupante, assim, mas a minha mãe sempre dizendo, não, ela tem vontade, ela tem determinação, deixa ela vai conseguir. A minha mãe sempre apostou nisso. O meu pai não falava muito, porque ele era mais humilde, né? Ele era mais da terra, trabalhador da terra. Então, se a minha mãe achasse que estava bem, ele concordaria. Então, era mais ou menos por aí. Mas a minha mãe apostava, então eu agradeço muito a minha mãe. Ela não está mais aqui hoje. Eu perdi a minha mãe ano passado. E aí eu me emociono. Bem, mas então fui lá, eu, né, com emprego. Tomar uma água. Toma uma água. Bem isso. Mas, enfim.
Fui lá eu para São Paulo e fiz esse cursinho, fiz vamos dizer, uma retomada dos conteúdos, e um grande sonho, né, de entrar na USP, que era um desafio e tanto. Eu me lembro que eu nunca esqueço, eram 120 mil candidatos naquela época no vestibular daquele ano, claro, para Não, todas as... vale destacar que tu foste para São Paulo antes de saber que iria conseguir. Ah, sim, Antes de ter a vaga, era uma aposta mesmo, né? Era uma aposta totalmente. Então, eu estudei muito naquele ano, de fins de semana, madrugadas, porque, nossa, eu tinha que até mostrar para minha família que, enfim, eu tinha ido para estudar, que eu ia me dedicar a isso e tal. Tinha várias questões ali, né? A questão de ser mulher, a questão de estar longe da família. Então, várias questões que eu tinha que dar conta ali, né? Mas eu fiz o vestibular naquele ano e passei. Eu nunca me esqueço que passei. Eu fui a única gaúcha a passar no Instituto de Física da USP daquele ano, e eram 2 turmas, e eu era a única mulher da minha turma, incrivelmente, tinha essa questão de gênero também nas ciências, ainda temos, né? Questões de pouca representatividade de mulheres nas ciências, chamadas ciências duras, né? Física, química, engenharias, matemática, enfim. Mas eu consegui entrar na USP e tal, então muito feliz, e comecei lá meu curso, e alguns desafios, mas enfim, normais, assim. Tem umas disciplinas duríssimas nos primeiros anos e tal. Mas o que aconteceu, eu acho que eu tenho que falar um pouco disso também, foi que repentinamente eu tive um problema nos olhos, e depois, com o tempo, eu descobri que era assim mesmo. Eu tive ceratocone, que é uma deformação na córnea da vista, do olho, né, na córnea, e essa deformação ela pode levar à cegueira. E aí, rapidamente, eu estava lá no final do segundo semestre e eu não enxergava o quadro, não conseguia copiar do quadro. Lembrando que na época não existia PowerPoint, vídeo, aulas, nada disso, né? Era giz, quadro, giz, né? E a gente copiando, e os livros, né, da biblioteca e assim por diante, né? E eu não conseguia copiar do quadro mais, então fui atrás de, enfim, ir ao médico, ir ao oftalmologista e tal, até que um colega meu de sala de aula mesmo, de curso de física, um dia conversando comigo, amigo meu, é amigo meu até hoje, conversamos, trocamos mensagens e tal, ele... Qual é o teu problema? O que tu enxerga? Aí eu fui descrevendo para ele, e tu tem ceratocone. E eu, o que é isso, né? Nunca ouvi falar nisso. Eu fui a alguns médicos, nenhum. Me receitaram alguns óculos lá, mas não resolveu o problema. Ele disse assim: vou te ceder uma consulta com o doutor Tadeu Civinta, que era o diretor do Banco de Olhos de São Paulo, e fomos lá. É exatamente o diagnóstico, ceratocone. E na época era uma coisa difícil de tratar. Hoje não mais. Hoje temos transplante de córneas acontecendo todos os dias, praticamente, aqui no Hospital das Clínicas, do Banco de Olhos, aqui em Porto Alegre. Na época, não. Era uma novidade fazer transplante de córneas, e os primeiros a fazer transplante de córneas justamente tinha sido o Dr. Tadeu, diretor do Banco de Olhos de São Paulo. E eu fui parar nas mãos dele por vias do meu colega. Sou grata a ele até hoje. E ele realmente confirmou o diagnóstico e disse: é assim mesmo. Essa coisa aparece, é uma deformação que vai progredindo rapidamente e pode levar à cegueira. E se a tua progredir, nós teremos que fazer transplante de córneas. Só que aí ficou muito difícil. E o que ele fez na época foi adaptar uma lente de contato que era importada, inclusive. Então, ficou muito difícil para mim trabalhar o dia inteiro e estudar de noite e no fim de semana, porque eu tinha que ficar muitas horas com a lente de contato. E o que aconteceu é que ela fez um calo no olho, incrivelmente, isso existe.
E isso me levou a trancar o curso. E aí, toda a minha luta, acabei voltando para o Sul, acabei casando depois, por questões de emprego, porque eu fiz um concurso num banco aqui no Sul, eu vim morar em Porto Alegre, viemos morar em Porto Alegre, e eu fiquei vários anos sem estudar, até que em 92, eu fiz meu primeiro transplante, então foram mais de 10 anos. Eu consegui usar um número de horas suficiente para trabalhar, por exemplo, para me manter, enfim, e não conseguia dar conta de estudar, porque teria que estudar de noite, enfim. Então, eu precisei esperar, ter um pouco de paciência, e esperei, então, fazer o primeiro transplante, que eu fiz em 92, já aqui, morando em Porto Alegre, mas continuando a fazer o tratamento com o Dr. Tadeu, lá em São Paulo, que era um médico incrível, hoje está com 95 anos, ainda vive, e ele, já percebendo que eu ia precisar do transplante, me colocou na lista de espera, porque na época eram imensas listas de espera para transplante. A cultura da doação era praticamente inexistente, né? Eram pouquíssimas pessoas que doavam órgãos, né? Então, eu fiquei 5 anos na lista de espera sem saber. E quando chegou a minha vez, ele disse assim, olha, temos que fazer, tu não suporta mais usar a lente, tá? Doía, sentia dores, né? E aí eles temos que fazer o transplante. E eu olhei para ele e disse, sim, mas e a lista de espera já é a tua vez. É incrível, né? Mas aconteceu isso. E eu fiz, em 92, o transplante, e alguns meses depois eu já enxergava muito bem. Pelo menos eu fiz um transplante, com um olho, né? Porque essa é a recomendação. Tu faz um, estabiliza um e depois, anos depois, acho que em 96 que eu fiz o segundo. Mas já em 93, eu decidi que era hora de voltar para a universidade. E aí fiz vestibular na URGS, porque, enfim, estava estabelecida aqui em Porto Alegre, tinha 2 filhas já. Tinha tido uma gestação, mas eu tive gêmeos. Então, eu tinha 2 filhas e mudar de volta para São Paulo era alguma coisa de muito complexo já. Eu não estava sozinha mais, né? Enfim, daí eu fiz vestibular na URGS e comecei o curso, quer dizer, continuei o curso de física, aproveitei as disciplinas que eu tinha feito lá na USP e continuei, então, o curso de física. Na época, a gente entrava no curso de física e não havia necessidade de fazer uma escolha nos primeiros anos se a gente seria bacharel ou seria licenciado, por exemplo, né? Então, eu simplesmente entrei no curso de física, continuei o curso, lá pela metade do curso, ou um pouco mais, talvez, eu fui solicitada a fazer uma escolha. Só que, veja, eu já estava com 30 e poucos anos, 33, eu acho, por aí, 34, talvez, porque eu já estava no meio do curso, e eu já estava mais madura. Então, aquele sonho de ser cientista, de mudar o mundo, de ser física nuclear, não passava de um sonho, até porque física nuclear já não estava em alta. Já se sabia que era possível usar energia nuclear, enfim, vários países usam para produção de energia, né, elétrica e usinas nucleares e tal, mas que ela tinha muitos riscos, né? Então não se investia tanto mais em física nuclear, havia outros campos muito interessantes. A pesquisa mudou, né? Os resultados das pesquisas foram caminhando, né? Exato. Então, abriram-se novos caminhos, novos programas de pesquisa. Então, eu refleti bastante sobre isso, mas acho que falou mais alto a minha preocupação, porque eu já estava madura, né? Então, o que eu fiz naquele momento? Eu olhei para trás, olhei para o meu caminho e me perguntei, puxa vida, qual seria a minha contribuição importante? Acho que eu não seria uma grande cientista, nem tenho idade mais para ser uma grande cientista, mas eu posso dar uma grande contribuição, ou pelo menos tentar dar alguma contribuição para o ensino de física.
E tinha alguma coisa ali, né, que eu já tinha dado aula para colegas meus lá, desde o ginásio, né? Mães que me pediam, ai, por favor, ajuda o meu filho, a tua colega, a minha filha. Tu entende matemática, tu sabe física, tá, ajuda. Então, eu dava aulas. Então, acho que resgatando um pouco dessa minha introdução no ensino, né? Por outras vias, por caminhos outros, né? Mas me veio essa consciência, talvez, né? Essa preocupação com o ensino, até porque nós já vivíamos um momento assim de muita abertura. Veja que em 88 teve a nova Constituição, né? Uma Constituição cidadã, que olhou para o ensino, já se falava em democratização da educação para todos os brasileiros. E a minha pergunta era sempre, tá, e será que vai ter bons professores de física? Será que não seria interessante me tornar uma professora de física? Olhando para a minha história, eu nunca tinha tido um professor de física na minha formação, porque eu tive física, tive química, muita química, porque eu fiz essa opção pelo, enfim, auxiliar de laboratório e análises químicas, então eu tive muitas aulas de química, muita química no laboratório e tal, mas eu nunca tive um professor com formação em física. Todos eram, ou geralmente engenheiros, ou matemáticos. Matemáticos dando aula de física, ou engenheiros ainda não formados, dando aula de física. Então, me pareceu que era o momento assim de olhar para a educação e que seria um bom caminho, então, optar pela uma boa, não sei se um bom caminho, mas uma boa decisão, uma sensata decisão, optar pela licenciatura. Na época, nós não tínhamos licenciatura em Física aqui no Instituto de Física da URGS. Eu fiz todo o meu curso trabalhando, demorei um pouco mais para me formar, porque eu trabalhava, então eram muitos acordos com o meu banco para trabalhar, por exemplo, só de tarde, ficar livre na manhã para e compensando horários e assim por diante, para conseguir completar o curso, mas eu consegui. E me formei em 2000. No ano de 2000 foi a minha formatura. Demorei 6 anos para me formar, por conta de fazer menos disciplinas por semestre, né? E então me formei, e aí ficou uma pergunta no ar para mim mesma, né? Tá, ok. O que você vai fazer mesmo com esse curso agora? Tem que dar aula, né? Eu tinha era licenciada em física, então vai para a escola, e eu fui para a escola, eu fui me voluntariei numa escola pública aqui em Porto Alegre, uma grande escola, e fiquei 4 anos lá dando aula de reforço, não como... Porque eu tinha um emprego, né? Eu tinha como me sustentar, trabalhava no banco, e Agora, então não precisava... Neuza, seria mais fácil não fazer o curso, continuar no teu emprego e tal. Era uma zona de conforto. Por que essa vontade, essa disposição toda? Porque isso surgiu isso? É aquela disposição que ficou impedida lá na década de 80? Sim, era um retomar, dizer para mim mesma que eu tinha conseguido, que eu tinha ido adiante, que eu, né, a aposta da minha mãe, né, até mesmo do meu pai, que nunca disse não, né, e que eu tinha uma resposta para dar. Eu vou ainda fazer esse curso, não fiz momentaneamente, não me formei ainda por outras questões, né, essa questão do transplante que precisa ser resolvida e tudo mais. Mas também tinha uma questão assim de não me deixar vencer por, né, pedras no caminho, né? Poderia, por exemplo, justificar muito bem que eu não voltei à faculdade, à universidade, porque eu tive esse problema da córnea. Não, mas não era um problema, tinha que ser vencido também, entende? Tinha que dar conta disso, tinha que mostrar para as minhas filhas, por exemplo, que a gente
As minhas filhas já tinham 10 anos, ou quase isso, né? Quando eu me formei. Sim, 10 anos. E então elas já estavam alfabetizadas, enfim. Eu queria também ser um exemplo para elas, né? Quando vocês estiverem estudando, levem a sério os estudos de vocês, é preciso continuar. Já era uma época em que se percebia que, por exemplo, ter uma melhor condição de vida ou ter um emprego melhor dependia de uma educação mais aprofundada, de uma continuidade na educação e assim por diante, né? Então, eu também queria dar esse exemplo para elas e mostrar que a gente não, enfim, não pode se abater com as dificuldades da vida, e também uma resposta para minha família, minha mãe e tal. E era um sonho que estava lá. Como é que é em stand-by? Quer dizer, eu vou retomar em algum momento, eu vou retomar. Então, eu devia isso, talvez, para mim mesma. E retomei, enfim, me formei. E aí ficou a pergunta, tá, e agora? O que vai fazer com esse curso, né? Vai dar aula, então eu te interrompi, tu estava relatando do trabalho voluntário na escola. Ah, sim, então eu passei 4 anos numa escola, dando aula de reforço, né? Então era assim, a escola me cedeu uma salinha, né? Que não era uma salinha, era uma sala grande, inclusive, e que tinha classes e tudo mais, mas não era usada como sala de aula, era uma sala de reserva aí. Então eu ia lá uma vez por semana, passava toda a manhã ali, todas as semanas, durante 4 anos, e os alunos sabiam, porque a escola divulgava, ó, tem reforço de física na escola, então venham, e podia vir qualquer aluno de qualquer turma do ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, tinha dias que a sala de aula era lotada, tinha 30, 35 alunos, véspera de prova, era lotação. Depois que passava a prova, sumiam os alunos, sobravam 2, 3. Era comum dar aula para 2, 3. Mas era assim. Então, eu gostava muito, né, dessa atividade, mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu me perguntava, né, e agora o que tu vai fazer? Tu vai realmente te dedicar ao ensino de médio, no caso, o ensino básico, né? E se tornar professora, enfim, fazer algum concurso, alguma coisa assim, ou vai seguir nos estudos? E a minha opção na época foi, tá bom, vou fazer uma prova de mestrado, vamos ver o que vai dar. Daí fiz a prova de mestrado para, enfim, para ingressar no mestrado, ingressar no programa de pós-graduação em ensino de física, não, programa de pós-graduação em física, que era o único que existia no Instituto de Física. Fiz a prova de mestrado, fui aprovada. Digamos que a minha classificação não foi das melhores. Éramos 20, seriam aprovados 20, minha classificação ficou lá, 18, por aí. Mas passei. Eu estava competindo com bacharéis, então tá bem. Os bacharéis tinham tido mais matemática e eu tinha ido para a licenciatura. Então, ok, passei. E aí fui me apresentar lá, né? Isso era 2002, eu acho. Não, minto. Era 2000 era o ano de 2000. Eu fiz imediatamente depois da minha formatura, fiz imediatamente a prova. E fui me apresentar lá para fazer a inscrição, né? Na matrícula, né? E aí eu obtive a informação de que, olha, tá bem, tu tá aprovada no curso de mestrado, mas tu fizeste licenciatura. E para fazer mestrado na física, você tem que fazer nivelamento ao curso de bacharelado. Aí fui lá, aí eles me deram uma listinha, escrita à mão, assim, quais disciplinas duras eu deveria fazer, do tipo mecânica quântica, mecânica clássica 2, mecânica estatística, teoria eletromagnética, não me lembro mais qual, relatividade, coisas assim.
Então, fui lá eu fazer as disciplinas para fazer o nivelamento ao bacharelado. Demorei bastante, porque eram disciplinas difíceis, demorei mais de um ano, acho que um ano e meio, para cumprir todas. E depois eu voltei lá e disse, está aqui, cumpri minhas disciplinas todas, fiz algumas a mais, porque como eu tinha demorado um semestre a mais, eu aproveitei para fazer mais uma. E disse, tá bem, eu cumpri, posso fazer matrícula? Pode. Aí fiz matrícula. Dentro das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Física, do Instituto de Física aqui da URGS, tinha uma que era ensino de Física. Aí essa me chamou. Nossa, ensino de Física, o que será que é isso? Fui lá, o orientador era o professor Marco Antônio Moreira, você deve conhecer, um ícone, assim, uma pessoa fundadora da área, praticamente, de pesquisa e ensino de Física, né? Aí fui lá bater na porta dele, professor, será que o senhor me orientaria? Estou aqui, ó, passei aqui, fiz um nivelamento e tal. Eu até fiz uma homenagem esses dias, que num evento, falei um pouco e contei exatamente essa história, né? Bati na sala dele, ele sim, eu entrei e aí eu fiz a pergunta, e ele de pé me olhou, vamos até o doutorado. Então, isso foi um incentivo, nossa, ele acredita em mim. Então, muito importante o papel dele, né? Em acreditar nas pessoas, alguém estava pedindo para fazer aí o mestrado em ensino de física, e ele, né, valorizava, acreditava nas pessoas, dava oportunidade. Então, fiz aí meu mestrado, minha área. Eu tinha me apaixonado na licenciatura por História e Filosofia da Ciência, uma disciplina que já tinha na licenciatura, e aí era incrível, porque a gente fazia essa disciplina e tinha um outro olhar sobre o que é a ciência. Que a gente acreditava que ciência era, por exemplo, seguir o método científico e tudo ia dar certo, né? A gente descobre as leis seguindo o método científico, e quando a gente faz essa disciplina, a gente muda completamente a nossa visão sobre o que é ciência, né? Que é uma construção humana, que inclusive as leis da física podem mudar, podem, né, ser revisadas, e era incrível pensar sobre isso e pensar dessa forma. E daí eu segui nessa linha. Então, minha dissertação de mestrado foi trabalhando com graduandos da licenciatura nessa linha, né, da pesquisa sobre epistemologia da ciência, história da ciência. Foram trabalhos incríveis, porque daí eu entrei em contato um outro olhar, vamos dizer assim, olhar de quem agora olha para a graduação, para a formação de professores, né? E aí eu segui nessa linha, me apaixonei por ela. Na época nós tínhamos o mestrado, foi aberto, aliás, foi aberto em 2002, então era uma coisa nova no Instituto de Física, o mestrado profissional em ensino de física, que foi o primeiro. Depois, em 2008, é que se abriu o programa de pós-graduação em ensino de física, no qual eu atuo hoje como docente permanente, enfim, oriento e tal. Mas na época não tinha, então tinha o programa de o mestrado profissional em ensino de física. Então, eu também fiz um estudo com alunos do mestrado profissional, muito interessante, porque trabalhava com professores atuantes, e aí eu comecei a me envolver muito com o ensino, com formação de professores, e a paixão veio naturalmente, assim, né? Aí eu terminei o meu mestrado em 2005, e no mesmo ano o professor Moreira disse assim, olha, tu defendeste e tu tem 17 dias para me entregar o projeto de doutorado. Como assim? Eu nem sei se vou fazer doutorado. Ele disse, como não? Vai fazer. Porque tinha um prazo lá para entregar um projeto, como a linha era... Não tinha muitos candidatos, vamos dizer assim, na linha de pesquisa e ensino de física, então não precisava fazer uma prova para o doutorado. Era preciso apresentar um projeto, encaminhar para a comissão de pós-graduação, e se eles entendessem que era coerente, que era um projeto que, enfim, valesse a pena investir, eles aprovariam e eu ingressaria no doutorado daí. E foi o que aconteceu. Então,
Em 17 dias escrevi o projeto, porque tinha um prazo. E como escrever um projeto de doutorado, a gente descobre, né? A gente vai atrás, aprende com outros, vê outros projetos, fala com pessoas, lê muito, lê artigos, e foi, assim, muito intenso ali, mas escrevi o projeto, mandei, e fui aprovada. No ano seguinte, eu já estava ali no doutorado, então foi uma sequência de eventos que aconteceu assim, e o meu doutorado seguiu nessa linha, né, investigando, mas aí eu trabalhei muito em escolas, porque eu fui olhar para professores que na época eu tinha olhado na universidade e eram futuros professores. No doutorado eles já eram professores atuando na escola, então eu escolhi alguns, né? Por exemplo, escolhi vou dizer assim, um caso, um case, né, de um professor que atuava numa escola pública, um outro que atuava numa escola privada e outro numa escola militar. Então eu habitei essas escolas, diferentes tipos de escola, durante 1 ano e meio. Habitei essas escolas para fazer minha pesquisa de doutorado em 2012. Eu estava falando que em 2005, então, em 2012, né, desculpa, 2010, que mês que foi? Outubro de 2010, eu defendi a tese de doutorado e trabalhei muito, foi realmente uma etapa bem trabalhosa, difícil, porque um doutorado exige muito, né? Essa é a minha visão sobre um doutorado. É um aprofundamento teórico, é uma revisão de literatura profunda. Lembrando que na época não havia internet ainda, quer dizer, já havia internet, mas não era popularizado. Então, eu não tinha internet na minha casa. Depois, no final do doutorado, eu já tive internet de escada, que era de escada ainda, né, na minha casa. Mas no início, quando eu estava fazendo a revisão de literatura, demorei 1 ano fazendo revisão de literatura, eu ia para a biblioteca, pegava as revistas de pesquisa, ensino de física e ficava folheando revistas, literalmente dias, meses. Aí eu revisei todas as revistas que a que a URGS tinha assinatura, convênio, enfim, mas eu achei que não era suficiente, pedi licença para a PUC e outras universidades e fui pesquisar outras revistas, outros artigos para tentar ampliar. Hoje é muito fácil. Eu fico impressionada, né, como as coisas melhoraram, né, ficaram melhores, porque hoje a maioria das revistas são online, né, e é fácil acessar os artigos de qualquer parte do mundo, né. Na época eu estava limitada com as revistas que nós tínhamos assinatura lá no Instituto de Física. E eu tinha assinatura de uma outra revista também, pessoalmente, e fui para outras universidades. Então, foi muito trabalho, era xerocando mesmo, fazendo cópia dos artigos e empilhando, né? Eram pilhas de artigos, leitura intensa, leitura em outras línguas, que às vezes era trabalhoso, difícil, e, enfim, e eu trabalhando, né? Sempre trabalhando. Então, eu fiz toda a minha graduação, mestrado e doutorado, sempre trabalhando. Lembrando que minhas filhas já estavam grandes, já estavam no ensino, quase ingressando no ensino médio, e eu pagando escola, nós pagando escola, enfim, não era possível não trabalhar. Tinha uma família ali, né? E nem me passava pela cabeça de não trabalhar, eu era concursada num banco, então meu salário era bom. E eu era, inclusive, chefe de setor, então tinha um adicional e tudo mais. Então, foi bem trabalhoso, bem dedicação, assim, nossa, foram 4 anos, eu consegui fazer o doutorado em 4 anos de dedicação, muita dedicação. E aí, em 2010, então, eu defendi. E aí, pensei, bom, ok, missão cumprida. E agora, o que vamos fazer com esse título de doutora em ciências? Esse é o título que eu tenho no meu diploma, né?
não é exatamente doutora em ciências, área de concentração em ensino de física. E aí, bom, o que aconteceu no final daquele ano é que, em novembro daquele ano, abriu um concurso, o edital, para um concurso público no Instituto de Física para uma vaga na área de ensino de física. Não só ela, abriu outras vagas na física experimental, algumas na física teórica, abriram várias vagas, mas para o ensino era uma. E aí tinha uma banca específica para o ensino, porque não eram as mesmas bancas, né? E aí eu pensei, bom, eu devo para mim mesma fazer esse concurso. Aliás, a minha maior preocupação é que eu não devia para mim mesma, eu devia para a sociedade brasileira. Porque, e isso eu digo para os meus alunos até hoje, né? Porque, ok, eu nunca paguei minha formação, desde a escolinha rural multisseriada lá até o doutorado, eu nunca precisei pagar, porque todas as instituições onde eu estudei eram públicas. Só que alguém paga por essa formação toda. E esse alguém é a sociedade brasileira. Então, eu pensei, bom, eu devo isso para a sociedade brasileira. Não é justo que eu tenha feito tanto estudo, tão profundo, e guarde para mim, né? É a mesma coisa do que escrever para as gavetas, né? Eu escrevo um artigo, guardo na gaveta. Não tem resultado algum, né? Então, pensei, não, eu devo isso para a sociedade brasileira, que sempre investiu e acreditou em mim, vou fazer o concurso. E pensei, tá bom, vou fazer o concurso e não vou passar, porque eu estava competindo com pessoas que estavam já na universidade, já estavam lecionando, outros candidatos, né, que eram professores, até de outras universidades privadas e outras, até federais, e que vieram fazer concurso aqui. Enfim, e eu pensei comigo, bom, eu só não posso decepcionar muito o meu orientador. Então, ok, eu não vou passar, tudo bem, mas eu não posso ficar em último lugar, tirar uma nota ruim. Então, tá bom. O que eu vou fazer? Tiro um mês de férias, encho uma mala de livros e vou para a praia. E fico estudando lá durante um mês. E depois volto e vou fazer o concurso. E foi o que eu fiz, né? Estudei muito, mas honestamente, assim, do fundo do coração, como dizem os italianos, del core, eu não tinha nenhuma pretensão e nem esperança de passar, porque eu tinha consciência de que eu não estava no métier, eu não estava no contexto da universidade. Eu tinha feito o mestrado, o doutorado, mas trabalhando. Então, eu estudava sozinha, eu fazia minhas listas de exercícios das disciplinas de pós-graduação sozinha. Eu não tinha muita proximidade por causa do trabalho, né? Não podia passar a minha tarde lá no Instituto de Física interagindo com as pessoas. E, olha, vou te dizer assim, ó, eu passei muita vergonha no concurso, porque eu fui fazer o concurso de mãos vazias. Eu não sabia, quer dizer, eu não li todo o edital, esse foi o meu problema, que eu podia levar artigos, livros que fossem, desde que fossem, né, oficiais, assim, que não houvesse anotações e tal, podia levar para fazer consulta. Eu não levei. Era uma amadora para fazer concurso. Mas eu tinha estudado. E eu tinha estudado bastante, eu tinha feito, assim, eu já sabia os pontos, eram 8 pontos, estavam no edital, né? Que seria sorteado um. Então, eu me preparei nos 8 pontos. Eu fiz muitos resumos e eu tinha, inclusive, referências, só que eu não saberia citá-las ali na hora, né? Mas eu tinha várias referências e tal. E, na hora ali, até a banca olhou para mim e disse, você não trouxe... né? Artigos, livros, eu olhei, não, eu não sabia. Sabe aquela vergonha horrível? E aí eu fiz o concurso assim, aí eles me disseram, olha, se você quiser, um de nós da banca te acompanha à biblioteca e tu pode buscar. E eu aceitei, fui na biblioteca, peguei vários livros e algumas teses, dissertações de doutorado, voltei lá, mas a verdade
verdadeira é que eu não usei nada daquilo e me concentrei naquilo que eu tinha estudado e escrevi a minha prova, o ponto era bom. Era a formação de professores que foi sorteado, então, enfim, acabei passando no concurso. A prova didática era potenciais termodinâmicos. Quando esse ponto foi sorteado para mim, eu pensei, não sei, nunca estudei isso, não vou conseguir. Daí cheguei em casa de novo, pilha de livros da biblioteca, resgatei meus cadernos da graduação e tudo mais. Ah, não, eu vi sim. Equação de Legendre, vamos lá. E saiu uma aula e passei em primeiro lugar. E acabei ingressando. Então, o concurso foi em 2011, fevereiro de 2011, 14, 15, 16, se eu não me engano, de fevereiro. Aí tem todos aqueles prazos de edital, né, para recursos e tudo mais. Mas em junho, início de junho daquele ano, já me chamaram para assumir. E aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Ficar no banco, que era uma pressão que o pessoal do banco fazia. Tu não vai sair daqui. Não, não vai não. E ter que me demitir do banco, que eu já estava ali há mais de 20 anos, concursada, com estabilidade, zona de conforto, porque eu dominava bem o meu trabalho e era chefe de setor e tudo mais, e ter que começar tudo de novo, né? Pedir demissão, ir para a URGS e ter que passar por 3 anos de período de estágio probatório, né? E aí vem aquele medo, e se eu não for aprovada no estágio probatório? Aí fiz vários cálculos, literalmente botei no papel e pensei assim, olha, eu já tenho um apartamento, eu tenho onde morar. Tenho um carro popular, mas tenho. Não preciso mais do que isso. Se eu não passar no estágio probatório da URGS, eu vou investir. Vou pedir demissão do meu emprego e vou ir para a URGS. Se eu não passar, eu vou dar aula numa escola, ou mais de uma escola. Eu vou conseguir sobreviver. As minhas filhas já estavam grandes na faculdade e tudo mais. E fui, sob o protesto da minha família, inclusive da minha mãe, né, que achou que era uma loucura sair do banco. Eu sou muito grata, tenho muitos amigos no banco até hoje. Inclusive, quando a gente faz eventos no Instituto de Física, eu bato a porta lá para dizer, nos ajudem aqui, façam alguma doação, material para o evento, coisa assim, eles sempre dão. Mas, enfim, foi bem difícil, porque era uma família para mim, né? Muitos anos ali, e tinha um agravante também, o salário da URGS era um pouquinho menor. Foi um momento de ruptura, né, Neuza? Foi totalmente ruptura, porque eram coisas, tinham caminhos opostos, né? Eu costumo dizer que é dar um giro de 180 graus na vida, né? Numa etapa em que eu estava com mais de 45 anos, por aí, quase beirando 50, né? E tá bem. Então, a minha resposta para mim mesma era, ok, eu preciso fazer isso porque eu tenho essa dívida com a sociedade brasileira, eu passei no concurso, não é justo que eu não assuma, mas, por outro lado, eu tenho que me demitir ou formalmente, não tem essa de pedir uma licença para tratamento de interesse, não. A URGS exigia que não houvesse vínculo com... Enfim, a URGS não, o sistema, as IES, né, federais, não pode ter vínculo com outra instituição, principalmente pública, né? Então, eu realmente precisei me demitir de forma definitiva e investir, né? Mas eu fui cheia de esperanças, assim, pensei assim, olha, já trabalhei muito nesse banco, muito mais de 20 anos, e dei muito da minha energia, da minha juventude ali, fiz meu trabalho com muita dedicação, eu tinha consciência de que tinha feito isso, e agora eu preciso fazer a outra etapa da minha vida, que é me dedicar à educação, ao ensino de física e assim por diante. E fui, assim, cheia de esperanças, achando que era isso mesmo que eu tinha que fazer.
Sob os protestos da minha mãe, do meu pai e de toda a minha família, que achavam que era realmente uma loucura, porque tinha essa incerteza, né? Você vai ter que passar por um estágio probatório de 3 anos e nada garante que você vai superar. A única promessa que eu podia fazer para mim mesma, vou me dedicar para ser confirmada, né, na URGS e tal. E fui, claro. E estou aqui. Então, este ano de 2022, eu completo 11 anos. Completei já, em julho, dia 20 de julho. Completei, faz pouco mais de um mês que eu completei 11 anos de URGS. Comecei dando aula para engenharia, Física 1 para engenharia, depois fui algumas disciplinas na licenciatura, mas depois eu acabei migrando, assim, a minha formação era na área do ensino de física, então eu acabei indo para a licenciatura e hoje, há muitos anos já, há uns 8 mais anos, eu dou aula em disciplina só para licenciatura. Hoje eu sou, inclusive, coordenadora da licenciatura, mas coordenadora substituta, porque eu achei que... Eu tenho muitos orientandos na pós-graduação, não achei que devesse assumir ser coordenadora, né, da Congrade, enfim, né? Mas sou substituta e a gente está lá trabalhando intensamente hoje para, por exemplo, tentar dar conta da BNC Formação, que é essa legislação de 2019, que está aí, a gente... Fizemos uma imensa reestruturação curricular do curso de Física em 2000, a partir da diretriz de 2015, começou em 2018, que o curso ficou lindo, assim, totalmente mudado, deixou de ser, a gente costuma dizer, o primo pobre do bacharelado, ele adquiriu uma identidade própria. Então, a gente trabalhou muito em equipe lá, o grupo de pesquisa e ensino de física trabalhou muito, a gente tem muito orgulho de ter feito isso, então, eu acho que é um pouco isso que é a minha história. Então, estou aí até hoje, como eu disse, já é o segundo mandato que a gente está, a Magali Bruckmann e eu, como coordenadoras da licenciatura, hoje trabalhando nessa outra legislação e também na curricularização da extensão, que é um desafio que a gente tem aí, né? Mas eu, desde o primeiro ano, eu fui, desde 2011, final de 2011, já fui aprovada, a pedido do professor Moreira, que era o coordenador da pós-graduação na época. Lembrando que, na época, já existia o programa de pós-graduação em ensino de física. Então, agora são 2 programas. Um é o programa de pós-graduação em física, que é para onde vão os bacharéis, né, para se tornarem cientistas, e outro é o programa de pós-graduação em ensino de física. Então, ele existe desde 2008. Eu entrei na URGS em 2011, então, quer dizer, o programa já existia. E, na época, o professor Moreira era o coordenador do PPG, e ele imediatamente justificou lá para eu ingressar como docente permanente e eu poder orientar, por conta da escassez de professores com formação na área, né? Hoje o grupo já é bem maior, somos 14, eu acho, professores, mas na época éramos 7, 6 ou 7 por aí, era metade do grupo de hoje. Então, ele pediu o meu ingresso, justificou, e a Câmara de Pós-Graduação aceitou. Então, eu comecei a orientar já lá no início. Tenho muitos orientandos, já tive 13 orientandos ao mesmo tempo, que é uma loucura, literalmente. Atualmente estou com 10. Então, é realmente um trabalho intenso, muitas frentes, né? A licenciatura, a coordenação da licenciatura, a pós-graduação, né, as orientações, os eventos, as bancas, tudo isso que a gente tem que dar conta, né? Mas são coisas que sempre me trazem muita felicidade, sabe? Nunca houve
o menor sinal de arrependimento, olha, se eu tivesse ficado, não. Literalmente virou uma página virada para mim no banco, com muitas saudades das pessoas, amizades que eu mantenho e tudo mais, mas jamais arrependimento. Muito pelo contrário, entrar na sala de aula para mim é sempre um motivo de muita alegria, porque eu sempre acho que rejuvenesce. De semestre em semestre, os alunos são outros, as expectativas são outras, os sonhos são outros. A necessidade de a gente falar da importância, né, de manter professores no curso de licenciatura, porque, infelizmente, a evasão no nosso curso é grande. Então, né, de fazer boas disciplinas que motivem os alunos a permanecerem no curso, quem sabe depois irem para pós-graduação e assim por diante, é sempre muito desafiante, muito rico, e o Brasil precisa disso, né? Hoje em dia, ainda temos muitos professores nas salas de aulas de física que não têm formação na área, então, são pessoas com outras formações, muitos matemáticos dando aula de física, até pessoal da química dando aula de física, biólogos, às vezes. Tem uma carência ainda grande de físicos, de professores de física na educação básica em geral, né? Então, esse é sempre um desafio e toda vez que me convidam para ser paraninfa de uma turma, eu acho que isso é o coroamento, sabe? De todo um esforço e de toda uma luta, uma esperança nessa área, o dar aula, o formar professores, o cativar os alunos, o fazer com que meus alunos de pós-graduação não façam só pesquisa na universidade, mas olhem para a escola. Eu tenho projeto de extensão, pelo menos um projeto de extensão, que é uma parceria com uma escola básica, muito humilde, bem próxima ali do campus do Vale, que fica em Viamão, que precisa da universidade, precisa da ajuda da universidade. Os alunos são quase vizinhos da URGS e não têm pretensões de ir para a URGS. Como eu disse antes, a gente já estava conversando, né? Acham que não vão conseguir, que não têm capacidade, condições. Então, chegar perto da escola, entusiasmar meus alunos de pós-graduação a fazer projetos que levem em conta esse olhar e essa sinergia universidade-escola, eu acho sempre muito, muito importante. E talvez seja uma contribuição aí que eu possa dar. Tenho tentado fazer isso, espero estar conseguindo de alguma forma. Claro que junto com isso sempre vem outras coisas, né? Por exemplo, um programa de pós-graduação sempre tem expectativa que seus docentes produzam pesquisa, escrevam artigos, há sempre essa expectativa, então a gente acaba escrevendo e de alguma forma, a gente tem retornos também, pessoas que fazem contato, li teu artigo e gostei, discutindo alguns aspectos. Então, sempre tem retornos assim muito positivos, muito esperançosos, eu diria. Não sei se isso responde as tuas duas questões. Nossa, mais do que responde. Eu acho que foi uma narrativa, assim, um relato fantástico, né? Fantástico, emocionante e tudo mais. Olha que essa já fizemos quase 30 entrevistas já e todas muito, muito assim, sinceras, né? As pessoas contando as suas histórias, mas a tua, assim, realmente foi uma das mais emocionantes. Eu te agradeço demais, assim, por essa disponibilidade, né? Por essa, enfim, por tudo isso que foi colocado, assim, com tantos detalhes e eu acho que isso tem um valor muito grande. Eu aposto muito nessa coisa das histórias de vida, sim, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, né? Muitos futuros professores, licenciados e até mesmo professores.
Exato. A pensarem sobre a sua história, a buscarem um planejamento também para a sua vida, né, para a sua carreira, e também refletirem sobre o que já fizeram. Exato. Né? E eu acho que esse tipo de relato, de narrativa, tem uma coisa assim fundamental, porque às vezes o meio acadêmico, né, que tanto tu mencionou aí, ele não nos fornece, não nos indica, ele é um meio às vezes, né, não sempre, mas às vezes é um meio muito frio, né, muito inóspito, assim. Humanista, né? Exatamente. Então eu acho que quando a gente traz essas coisas, né, a gente parece que pode realmente, como tu falou, né, pode humanizar esse meio. Eu costumo, não sei se eu posso falar mais um pouquinho. Claro. Eu costumo falar muito, quase todos os semestres, para não dizer todos, eu repito um pouco, claro que não, eu não falo 1 hora, como eu falei aqui, mas eu falo um pouco da minha história, porque eu não tenho a menor vergonha, ou qualquer coisa ligada com isso, de falar que eu sou oriunda da zona rural, que meus pais eram muito humildes, que eu precisei trabalhar para estudar e coisas assim. Eu não tenho nenhum preconceito, nada para falar isso, até porque eu acho que isso realmente ajuda algumas pessoas que ainda estão nessa condição. Por exemplo, a gente tem um curso noturno de física, a gente tem 2 licenciaturas no Instituto de Física, uma a gente chama de integral, porque ela tem aula de manhã, às vezes à tarde, enfim, é diurna, às vezes usando os 2 turnos, e uma é noturna, totalmente noturna. A licenciatura noturna, ela é mais difícil, ela é mais longa, tem mais semestres para ser concluída, exatamente porque o número de disciplinas que é possível fazer é menor por semestre. Só que as pessoas geralmente trabalham. E eu sempre digo para elas, olha, nunca barrem para esses alunos, né? Nunca barrem os seus sonhos porque vocês têm que fazer um curso noturno, ou porque estão trabalhando, ou porque a história de vidas é essa, trouxe vocês até aqui. Nunca deixem de sonhar, porque eu sou a prova de que é possível fazer uma graduação, um mestrado e um doutorado numa universidade de excelência, como é a URGS, trabalhando. É claro que isso custa esforço, pessoal, mas não é possível fazer um doutorado sem um esforço muito grande. Claro. Então, eu sempre entusiasmo muitos alunos, e muitos deles vêm me agradecer depois. Olha, foi muito importante tu falar isso, eu já estava pensando em... E é bacana a gente ter esses retornos. Aliás, eu costumo dizer que vale o semestre inteiro quando eu tenho um único retorno desse tipo, sabe? Alguém que disse, olha, eu estava na iminência de desistir do curso, mas tu me deu uma energia, vou continuar, vou fazer, sabe? Eu acho isso incrível. Então, eu aprendi... Pedro Demo, tu deve ter lido alguma coisa dele. Claro. Eu li um livro uma vez dele, e ele tinha uma frase no livro, era na fase do doutorado mesmo, e tinha uma frase no livro que foi marcante para mim. Eu repito ela até hoje. Ele dizia assim, olha, se a gente não pode mover o mundo com as nossas grandes ideias, se a gente não tem grandes ideias para mover o mundo, né? Como uma alavanca, assim, para mover o mundo mesmo, a gente pode fazer a diferença com pequeníssimas pontinhas, né? Pitadinhas. E é isso que eu tento fazer o tempo todo. Fazer a diferença com o que eu posso, com pitadas de contribuições, de artigos, orientações, disciplinas, entusiasmo, enfim. Acho que é a única coisa que eu posso fazer, então é nisso que eu invisto. Maravilha. Eu queria ainda fazer 2 perguntas que tem muita relação com tudo que tu descreveu. A primeira, pensando, né, nessa formação de professor de física, e talvez, né, de ciência da natureza de um modo geral, mas no teu caso, aí, especificamente trabalhando com ensino de física, né, que é uma pergunta que os alunos fazem.
para o professor da educação básica. Eu que também já fui, né, na educação básica, já tive essa pergunta também para mim, né? Que é a seguinte: por que é necessário ensinar a ciência da natureza na educação básica? Claro, no teu caso aí tem a física como especificidade, né? Uhum. Então, a gente discorre sobre isso em algumas disciplinas também, na formação de professores, né? Então, uma das razões de por que a gente precisa ensinar ciências e aprender ciências, muito mais do que ensinar, é aprender ciências, tanto a física como a química, a biologia e a própria matemática, é porque eu entendo e eu defendo isso nas disciplinas, nas formações, etc., que o cidadão de hoje, né, o cidadão do mundo contemporâneo, ele precisa saber se posicionar em vários temas. A gente costuma chamar de questões sociocientíficas importantes, né? Então, por exemplo, questões sobre vamos citar alguns exemplos: aquecimento global, preservação ambiental, que ameaçam aí a humanidade. Essas questões de negacionismos, a gente viu isso muito na pandemia, né? Que trouxe à tona essas questões, vacinas, movimento anti-vacina, terraplanismo e outros movimentos aí negacionistas. As pessoas precisam aprender a se posicionar sobre isso. E não há como se posicionar de uma forma minimamente alinhada com a ciência sem aprender ciências. Porque aprender ciências não é só, vamos imaginar no caso da física, aprender uma coletânea aí de fórmulas, saber aplicar as fórmulas e os conceitos e saber quais fórmulas saber usar para resolver quais problemas. Não é isso. É muito mais do que isso. É aprender conceitos, ideias da física ou ideias da ciência que sustentam a sua ciência e que nos dão suporte para raciocinar criticamente. Então, é possível que um aluno que aprenda física não saia por aí ensinando física, se lembrando de fórmulas, mas ele vai aprender a raciocinar cientificamente, do ponto de vista da ciência. Vai saber levar em consideração prós e contras na hora de tomar decisões, até de decisões pessoais, né? Sobre comprar um carro, comprar um eletrodomésticos mais ou menos consumidor, né? De energia e assim por diante. Porque ele terá uma formação em ciência. Ele terá um olhar sobre preservação ambiental, sobre, sei lá, efeito estufa, aquecimento global, energias, formas de energia, o que é uma energia limpa, o que é uma energia, né, que emite muito gás carbônico, coisas assim. Mas não só isso, se posicionar em relação a muitos negacionismos que tem aí, muito circulando na internet, saber escolher fontes confiáveis, se atentar para essas questões. Quem que está por trás da informação? É alguma universidade? É um grupo de pesquisa ou é um grupo, né, que tem crenças apenas, né, não científicas? Enfim, que tipo de falas tem aqui e como confiar, como buscar fontes confiáveis? Se aprende isso. A pessoa não, eu acredito que a pessoa não nasce sabendo. A gente aprende isso. E aprende onde? Aprendendo ciências. Essa é a minha resposta de por que é tão importante ensinar ciências, para realmente aprender a ser crítico, aprender a ter raciocínios críticos, a se posicionar adequadamente, pelo menos alinhado com a ciência, né? Inclusive fazendo críticas à própria ciência, né? Não tomando a ciência como salvacionista, sabendo dos limites, porque toda a ciência tem seus limites, né? Toda a tecnologia tem seus limites. E então, sabendo se posicionar,
refletindo sobre o consumismo, por exemplo, se é necessário realmente trocar, enfim, de carro, de celular, de qualquer, né, equipamento todo ano, ou se a gente realmente precisa ser consciente, pensar, né, refletir sobre, saber argumentar, inclusive, para outras pessoas, por que tomou determinadas decisões e assim por diante. Então, eu acredito que a gente tem esse papel como professores de física, né, a ensinar as pessoas a pensarem criticamente, a argumentarem do ponto de vista da física, ou da ciência, pelo menos, né, em todos os níveis. Então, essa é a minha resposta. Maravilha. Bom, já vou para a próxima pergunta, porque vamos usar muito do seu tempo também, né? Que é a seguinte: falar um pouco sobre uma coisa que esteve praticamente aí em toda a tua narrativa, toda a tua história, de uma forma às vezes direta, às vezes indireta, que é o desenvolvimento profissional do professor, né? E sobre a carreira docente hoje, né? Quer dizer, o que tu pensas hoje, né, principalmente como formadora de professores que vão atuar, que a gente quer que atuem, né? A gente espera que eles atuem na educação básica. O que tu pensa sobre o desenvolvimento profissional desse professor e sobre a carreira que ele tem, as condições de trabalho, enfim, que ele enfrenta no seu contexto de trabalho? Falando de um modo bem geral, né? Não só na escola pública ou na escola privada, ou, enfim, falando de uma maneira bem geral, assim. E, junto com isso, qual seria o nosso papel, né, da universidade diante desse contexto? Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, na minha opinião, tá? Por quê? É um dilema enorme para um formador que está ali na universidade dando aula, formando professores, né? Com um bom salário, por exemplo. Eu jamais critiquei o salário que eu recebo por ser uma docente de uma instituição de ensino público, federal, enfim. Meu salário é bom. Só que eu estou formando professores para atuar no ensino básico e eu sempre miro a escola pública, porque eu sempre acho que a escola privada vai muito bem e tem recursos, paga melhor. Então, eu sempre miro a escola pública. Então, a gente está formando professores para uma escola pública que não paga, que não remunera adequadamente os professores, que não valoriza adequadamente os professores. Falta um pouco de tudo na escola. Se a gente se aproxima da escola, a gente vê que, às vezes, o professor, não tendo um bom salário, ainda assim desembolsa do seu salário muitas e muitas vezes para comprar caderno, folhas, lápis, caneta para os alunos que ele vê que eles não têm. A situação é mais... a desigualdade social é tão grande que chega a esse ponto. A gente conhece professores e vê professores quando vai para a escola fazendo isso. Então, esse é o grande dilema, né? A gente está na universidade em condições boas, porque a gente tem uma valorização aqui na universidade pública, tem, na minha opinião, bons salários, e está formando professores que irão atuar ali numa escola pobre para pobres. Sempre olhando para a escola pública, né? Então, o que eu digo para eles? Eu só posso contar com a minha grande esperança de que um dia, e isso é uma coisa que eu trago comigo, nunca morreu e jamais vai morrer, a grande esperança de que um dia nós ainda, como país, vamos nos dar conta que é preciso fazer da educação uma prioridade nacional. E quando isso acontecer, é claro, é natural que os professores serão valorizados, bem remunerados, terá infraestrutura na escola, condições, se fala muito hoje em metodologias ativas, em uso, né, de internet, vídeos, novas tecnologias e tal.
Mas a escola pública, às vezes, não tem isso. Não tem essas condições. Não tem como oferecer isso, a não ser que o professor traga o seu computador de casa, prepare coisas em casa, até mesmo demonstrações, experimentos. Traga de casa. Ou vá até uma universidade que ele tem alguma parceria e peça emprestado equipamentos para fazer demonstrações, experimentos e tais, se ele quiser enriquecer suas aulas. Essa é a situação que a gente vive hoje. Então, o que eu digo para os meus alunos, nossos licenciandos, futuros professores, não percam nunca a esperança. Porque se a gente perder a esperança, a gente terá perdido tudo. A gente não vai mais fazer nada, não vai mais investir, né? A gente perdeu. E vai ficar paralisado. Fica paralisado, fica estagnado, não se motiva, não se automotiva, não vai adiante, não vai fazer formação, não vai fazer, sei lá, uma pós-graduação. Às vezes os professores têm muito essa vontade, né, de fazer um mestrado, quem sabe até um doutorado, depois mudar de nível e ir para um ensino superior. Tem muitos professores com essa vontade. Eu sempre entusiasmo, vão adiante, porque ainda aí que eu uso um pouco da minha história de vida, né? Veja, eu estou aqui, eu estou na tua frente, eu digo para eles, né? E eu sou a prova de que, na minha época, além de ter questões de gênero, mulheres, enfim, eu era a única na minha sala de aula na universidade no ano que entrei, única mulher. Então, tinha essas questões, mas tinha a questão de que não havia escola para todos. Eu precisei fazer exame de admissão, de ir do ensino, hoje, equivalente ensino fundamental anos iniciais, para o ensino fundamental anos finais, eu precisei fazer exame de admissão. Para ir para o segundo grau, hoje seria ensino médio, eu precisei fazer exame de admissão. Por que é que existia exames de admissão? Porque não tinha escola para todos. Eram alguns que podiam ir, porque a escola era limitada. Na minha cidade tinha uma escola. Não era possível todos os jovens da minha idade irem para aquela escola. Não tinha espaço físico, não tinha professores para dar aula. Hoje, a gente tem algumas conquistas. Da LDB de 1996 para cá, aliás, da Constituição de 88, depois se materializou através da LDB de 96, o ensino básico é obrigatório no nosso país. Então, se tornou obrigatório, lembrando que na época do meu pai, obrigatório era até a 4ª série do ensino fundamental, anos iniciais. 4ª série. Hoje, o ensino obrigatório no nosso país vai até o final da educação básica, vai da educação infantil até a conclusão do ensino médio. A gente ganhou muito nas últimas 2 ou 3 décadas. Mas eu costumo dizer que a gente está no berçário da educação, quando a gente se compara com outros países. Vamos nos comparar a um país, sei lá, uma Inglaterra, uma França, até mesmo Itália, enfim, países que têm uma tradição na educação, eles estão muito à frente de nós, até mesmo os Estados Unidos, que investem muito em educação, né? Então, a gente democratizou a educação para todos, né? Muito recentemente. Então, é possível que a gente não tenha qualidade, que a gente, como país, ainda não tenha tornado a educação uma prioridade nacional, porque ainda não estamos no berçário. Vamos evoluir. Essa é a minha esperança. Vamos avançar até que a sociedade entenda que é preciso colocar a educação. É o único caminho para mudar o nosso país. Eu imagino que para mudar qualquer país é a educação. Essa é a minha visão. E é isso que eu passo e falo o tempo todo para os alunos, futuros professores. Então, vejam, vocês têm um horizonte pela frente. Vai depender de vocês, da atuação de vocês, da esperança, da persistência de vocês, fazer com que isso se concretize. Que a nossa sociedade, que no fim é a sociedade que possivelmente vai eleger representantes que vão fazer leis que tornem a obrigação
a educação uma prioridade nacional, isso tudo é um movimento. Para isso, a gente tem que persistir aqui nesse momento. Então, é nisso que eu trabalho, entende? Esse é o discurso que eu procuro fazer, ainda que, às vezes, tenha alunos que me digam, isso é fácil para tu dizer, olhando para mim, isso é fácil tu dizer porque tu ganha, sei lá, 8, 10 mil reais, mas eu que ganho 2 mil reais, ou 3, ou nem isso, com professor substituto, eu tenho dificuldades para sobreviver. Quando eu sou confrontada com isso, eu realmente me impacto, mas a minha saída é dizer o seguinte, tu tem outra alternativa nesse momento? Tu precisa desse emprego? Em geral, eles me respondem, sim, eu preciso, é isso que eu estou fazendo, então tá. Então faça bem feito. Não faça por fazer, faça bem feito, faça com amor. Lembre que tu tem alunos e tu está interferindo na vida de centenas de outras pessoas. Então, faça bem feito, faça com amor, ainda que o teu reconhecimento, o teu salário não sejam adequados neste momento, mas faça com a esperança de que vai mudar. Então, mas veja, isso é uma... Como que eu vou dizer? É uma coisa em cadeia, né? Para que a nossa sociedade chegue nesse nível de amadurecimento, vou dizer assim, para que a gente consiga tornar a educação a única via que eu enxergo como uma prioridade nacional, para desenvolver o país, única via para desenvolver o nosso país e para minimizar as desigualdades sociais, que são gritantes e que a pandemia ajudou a descortinar isso de forma muito contundente, é preciso que haja educação. É preciso que a sociedade esteja educada para fazer esse movimento. Então, é uma coisa em cadeia, né? Como é que nós, professores, vamos desistir se a gente precisa educar para que a sociedade mude, para que um dia se torne... Então, realmente é uma coisa que vai acontecer, vai acabar acontecendo, pode demorar muito tempo ainda, talvez, mas vai acabar acontecendo. Enfim, a gente finalmente fazer o que alguns países que hoje são muito reconhecidos, por exemplo, a Finlândia, né, que geralmente é citada, Singapura e outros países, né, que estão ponteando aí os exames internacionais e tal. Por que eles conseguem isso? Porque eles tomaram essa decisão, tomaram uma decisão política de tornar a educação uma prioridade nacional. Eu sempre, jamais vou perder essa esperança, então é nela que eu trabalho. Nossa, uma aula. Agora, eu queria fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar com pergunta. Quais são os projetos futuros, mesmo que seja a curto prazo, a médio prazo, quais são os projetos aí? Pois é. Se tu me perguntasse isso, vamos dizer, 5 anos atrás, eu diria o meu projeto futuro bem iminente, assim, próximo aos 5 anos atrás, eu diria que o meu projeto futuro era realmente trabalhar muito, fazer uma reestruturação curricular profunda para que a licenciatura... Eu vou falar da nossa, né? Eu sou da área da física, então a licenciatura em física deixasse de ser... A gente costuma falar, né? O primo pobre do bacharelado, sabe? Porque, historicamente, isso é histórico. O bacharelado sempre foi puxando, né, a graduação, o que teve mais investimentos, mais programas, mais recursos, enfim, programas de pesquisa e tudo mais. E a licenciatura veio depois. Então, ela ficou meio na sombra ali do bacharelado. Mas já é hora, se a gente quer mudar alguma coisa na universidade, de romper essa ligação, de fazer com que a licenciatura tenha professores com formação na área do ensino, não todos, eventualmente, mas pelo menos aqueles que
que lecionam na licenciatura que tenham certa... como é que... Não sei qual é a palavra que eu escolheria para dizer certa vínculo, certa paixão pelo ensino, ainda que sejam físicos duros, e a gente precisa dos físicos duros dando aula para várias disciplinas de física, né? A gente não dá conta de dar todas, mas que eles tenham preocupação com a educação. E a gente tem vários professores assim. Mas para isso era preciso fazer essa reestruturação, e a gente fez em 2000, a partir da diretriz de 2015, ela é de junho de 2015, né? Então, a gente passou 2016 e 2017 discutindo muito isso dentro do Instituto de Física, fazendo colóquios, lutando, inclusive, para conseguir mais vagas na área do ensino. Conseguimos 3 vagas. Então, esse era um projeto, assim, muito próximo de mim. E, no fim, eu acabei aceitando, junto com a Magali, ficarmos. Então, desde então, de 2018 para cá, nós somos as coordenadoras, porque quisemos levar adiante. Se em 2018 começou, nós nem formamos a primeira turma na nova modalidade, na nova licenciatura. Nessa licenciatura que a gente chama que tem uma identidade própria. Agora, em 2022, final de 2022, se formam os primeiros. 2022/2, os primeiros. Então, esse era um projeto muito próximo que a gente conseguiu. Agora a gente, enfim... tem que dar conta dessa nova resolução, que, na minha opinião, eu fiz parte do GT lá da Cordicem, que estudou profundamente essa nova legislação, né, a BNC Formação. A gente entendeu que ela dá uns passos atrás em relação à resolução de 2015. Então, de alguma forma, a gente vai estar tentando dar conta de alguns aspectos. Por exemplo, a gente tem que admitir que a gente pode ter várias críticas e temos em relação à BNCC, da educação básica. E a BNC Formação, ela quer formar professores para dar conta da BNCC. Mas a gente tem que admitir que, no caso da física, se é uma coisa boa que a BNCC trouxe, em detrimento a muitas críticas que a gente pode ter e temos, é que tem muita física diluída no ensino fundamental, desde os anos iniciais, coisa que não havia antes. Então, agora, a gente está tentando realmente dar conta de uma pequena reestruturação, que nem dá para chamar reestruturação, mas, enfim, uma pequena modificação curricular, para que a gente olhe com mais cuidado para o ensino fundamental, preparando professores para que eles não só mirem o ensino médio, até porque o ensino médio teve perda de carga horária, acho que isso aconteceu também na química, também na biologia, mas a gente pode olhar para o ensino fundamental com muito, e deve olhar, na minha opinião, com muito carinho, porque se a gente começar a introduzir conceitos, teorias, visões da ciência, né, visões de mundo da ciência, já no ensino fundamental, a gente tem mais chance de, no ensino médio, ter, né, mais gosto pela ciência, mais gosto, porque o ensino médio seria, então, um aprofundamento daquilo que eles já terão visto, pelo menos os princípios mais gerais, os princípios de conservação, que a gente costuma falar, da física, terão visto já no ensino fundamental e terão curiosidade, possivelmente. Então, a gente terá mais chance de ter maior sucesso no ensino médio, já que no ensino médio os alunos têm, muitos deles falam que, por exemplo, física é difícil, não entendo física, coisas assim. Então, a gente está tentando fazer essa é o projeto mais próximo nesse momento, de olhar com cuidado para o ensino fundamental, tentando formar professores que tenham esse olhar, esse cuidado também para o ensino fundamental. Porque antes era um olhar para o ensino médio, né? Então, a gente está habilitando, por exemplo, para o ensino fundamental também no nosso curso. Então, a gente precisa fazer esse olhar, né? Então, esse é o projeto. Em termos de pós-graduação, o meu projeto... os meus projetos mais próximos
e aí eu, às vezes, preciso enfrentar um certo embate com os próprios objetivos do nosso PPG, que olha muito para, por exemplo, internacionalização, né? São alguns quesitos da CAPES, por exemplo, internacionalização do programa, ir para fora ou receber professores de fora, fazer intercâmbio, essas coisas. Eu não sou contra que os meus alunos, os meus orientadores façam intercâmbio, eu acho ótimo. Só que o meu olhar é sempre uma sinergia, uma interação com a escola básica. Porque eu tenho a convicção de todos esses anos, enfim, de estudos e aprofundamento, de que em algum momento o ensino superior, a pós-graduação, ela se afastou da escola. Ela ficou longe, ela ficou muito teórica, muito no campo teórico, muitos pensadores muito importantes que a gente estuda até hoje, né? Muito no campo teórico e longe da escola. Então, quando a gente forma professores que entendem, por exemplo, o que é contextualização, interdisciplinariedade, avaliação formativa, processual e tudo mais, e chegam na escola e encontram outra realidade completamente diferente, eles não sabem como dar conta. Mesmo que eles tenham toda a formação teórica. Eles acabam fazendo o que os colegas fazem, o que os professores deles, na época deles, fizeram, e esquecem dessas teorias, eventualmente, que ficaram mais no campo teórico, da abstração, e menos no campo da prática, vamos dizer assim. Então, eu tenho olhado para esse olhar, que tem, no fundo, um viés social também, né? Sempre tem um viés social, que é de interagir com alunos, com escolas que precisem mais carentes, escolas de periferia, onde as coisas são mais difíceis, a infraestrutura é completamente, às vezes, inexistente ou completamente deficiente. Então, chegar lá, a universidade chegando, né, perto, dá um outro olhar para essa escola, dá uma esperança para os professores, os alunos ficam sabendo de muitas coisas, chegam, conversam com alunos de pós-graduação, se empolgam para fazer curso, enfim, eu acho que esse é o meu projeto mais próximo. Pós-graduação também com esse papel, né? Sim. Eu quero... Maravilha. Bom, eu quero agradecer demais, novamente. Nunca é demais agradecer, né? Por essa disponibilidade, por esse tempo, né? Então, aí com quase 2 horas de conversa, né? E foi uma narrativa, assim, super profunda, super rica, né? Eu sempre costumo dizer que esse projeto ele fica, né? Essa entrevista ela é disponibilizada no canal do projeto no YouTube, mas ela fica também como um documento da universidade no formato de vídeo no Lume, né? Então é uma coisa que eu fiz questão de fazer porque é um documento realmente, né? Que pode ser útil para eventuais pesquisas futuras, para licenciandos, para professores, para a sociedade, né, de um modo geral. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria comentar uma história rápida, que foi que quando eu tive que... comecei, né, a fazer mestrado, doutorado e tal, e também a estudar para os concursos e tal. Eu fui professor de escola privada, fui professor do Estado, fui professor, né, do Instituto Federal, e eu tinha que saber o que era epistemologia, né? E o meu curso de licenciatura em Química não deu conta disso, porque, inclusive, a minha licenciatura é daquele modelo. Eu comecei a minha licenciatura em 2002, então era uma licenciatura ainda muito atrelada ao bacharelado, né? Depois teve a reforma, houve algumas reformas na licenciatura aqui da UFRGS, que foi melhorando, foi adicionando, né, momentos formativos assim mais próximos da docência. E eu não tinha estudado muito profundamente na minha licenciatura a questão da epistemologia da ciência. Então,
Quando chegou esse momento do mestrado, desses estudos, né, mais aprofundados, eu falei, o que é epistemologia da ciência? Eu não conheço isso direito. Que texto eu posso iniciar, começar a entender um pouco disso? Texto da professora Neuza. É sério isso? É sério, é sério. Eu acho, foi o que eu achei. Eu achei esse texto maravilhoso, que explicava aquilo de uma forma muito didática, né? E aí o tempo passou e aquele texto, eu tenho esse texto até hoje no formato PDF e tal, e estudei aquele texto e aquele texto escrevi artigo e tudo mais. E o destino me levou para a faculdade de educação e estou eu lá numa reunião da Cornicem, na faculdade de educação, e aí alguém fala, cara, é a professora Neuza da física. E eu falei, professora Neuza? Nossa, professora Neuza. Quase que eu pedi um autógrafo, porque foi o meu referencial teórico, né? Foi o meu referencial teórico de muito tempo, que eu levo esse referencial teórico, que eu estudo esse referencial teórico. Quase que eu pedi um autógrafo, mas no final não pedi, nem falei nada, fiquei com vergonha de parecer não ali. acredito. Eu fico muito feliz quando eu recebo esses feedbacks, porque eu sempre acho que a gente escreve e que não serve para nada. E quando alguém diz assim, eu estudei o teu artigo, eu usei o teu artigo numa aula, eu digo, que maravilha! Então a gente escreve e vale para alguma coisa. Vale para muita coisa, vale para muita coisa. Então, eu quero te dizer assim que, assim como para mim, né, foi muito importante aquela leitura. Quer dizer, hoje a gente teve uma conversa assim mais direta, mas eu converso contigo há muito tempo, né, por meio dos teus textos. Então, quero te agradecer demais. Maravilhoso, incrível. Quero te agradecer demais imaginei. aí. Mas com certeza. Eu agradeço demais por essa entrevista, por o teu tempo, mas agradeço também pelos teus textos sobre epistemologia, que para mim foram, assim, elucidativos. Tá bom? Muito obrigada mesmo. E fico muito feliz. Eu sempre digo, nossa, o meu texto. Esses dias eu olhei para um edital e estava a minha tese de doutorado no edital, como, sei lá, uma referência. Uma referência. E eu olhei, o quê? Não é eu. Aí eu fui olhar o título, tudo direitinho, o link deu na minha tese. Eu falei, não é possível. Então vale por alguma coisa. Então valeu a pena. Essa história teve muitos desdobramentos positivos. Eu estou pagando a dívida com a sociedade brasileira. Com certeza. Tá bom, Obrigado, Carlos. professora. Obrigado pelo teu tempo. Até mais, viu? Prazer Tchau. enorme, tá bom? Tchau. Igualmente.